A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos retornando mais uma vez para desta feita darmos sequência às aulas referente à Soteriologia 2. Nós estamos estudando os livros, as cartas de Paulo aos Gálatas e a carta aos Romanos. E desta feita nós estaremos analisando a lição de número 3, a partir aí da página 68 do manual. E eu gostaria que vocês atentassem para isso, estivessem com o manual em mãos, e vamos dar início à nossa jornada nesta oportunidade. Então a lição 3, ela tem por título Paulo explica o Evangelho, e nós estaremos estudando aqui, fazendo uma abordagem dos capítulos 3 e 4 desta carta, que ela está dividida em 4 tópicos primordiais, que primeiramente é a recapitulação e panorama geral da nossa lição, depois o argumento de Paulo, depois em terceiro lugar o apelo de Paulo, e depois uma analogia que o apóstolo Paulo estará fazendo nestes capítulos, e é desta forma que o manual está dividido, e nós vamos então fazer a nossa análise, o nosso estudo a partir destas perspectivas. Muito bem, então nós vamos perceber que o manual ele propõe, dentro desse enfoque aqui, a análise de 6 argumentos para a compreensão da exposição que Paulo ele faz das Escrituras, e tem a finalidade de responder os críticos e explicar também o Evangelho pregado por ele e apresentado por ele. Então nós vamos ter um vislumbre da interpretação correta do texto ou do Evangelho. Vamos ter também a importância que o apóstolo Paulo ele dá à lei dentro do seu contexto, e também a importância que a promessa de Deus a Abraão ela tem no contexto da salvação. Então vamos já para o primeiro argumento, tá? A análise dos argumentos, e nós vamos ter essas informações no capítulo 3, dos versículos 1 até o capítulo 4 e versículo 11. O primeiro argumento que o apóstolo Paulo ele apresenta aqui é a experiência dos Gálatas, tá? E aí o objetivo que nós temos aí na página 70, o primeiro objetivo é examinar as 5 perguntas que Paulo ele fez aos Gálatas, aí dos versículos de 1 a 5, e explicar então o propósito das mesmas perguntas, tá? Então, só para clarear um pouco a nossa mente, vamos ler esse texto para que nós possamos ter em mente aquilo que Paulo está tratando. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, tá? Então ele faz uma pergunta, e esta pergunta ele já destaca algo muito interessante aqui, que é a questão que ele havia pregado um evangelho e as pessoas agora já estavam colocando em xeque esse evangelho pregado por Paulo. A segunda pergunta está no versículo 2, que diz assim: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
tem um contraposto aqui entre obras da lei e a pregação da fé. Versículo de número 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, ou seja, através do egocentrismo, este retorno ao outro evangelho, como nós falamos isto, busca, ou ele entende que eles estavam buscando a santificação ou a salvação pelos próprios méritos. E a quarta pergunta está no versículo 4, onde ele diz o seguinte: terá sido isto em vão que tantas coisas sofrestes? E a quinta pergunta: se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelas obras da fé? Tá, então nós temos aqui essas perguntas e são sobre elas que o apóstolo Paulo ele vai desdobrar o seu pensamento. Então ele vai demonstrar aqui qual era a experiência ou a profundidade da experiência dos Gálatas em relação à fé. Tá? Então, o primeiro propósito do apóstolo Paulo aqui é estabelecer de maneira correta, de maneira concisa a doutrina da justificação. Então, Paulo ele inicia a sua argumentação valendo-se do método de perguntas. A intenção é provocar neles o reexame dos crentes lá dos Gálatas quanto à experiência em Cristo. Tá? Quando nós olhamos para esta expressão ou esta palavra experiência, quando ela vem lá do latim, é uma ação ou efeito de experimentar ou a realizar ações destinadas a descobrir ou comprovar determinados fenômenos. Então, é um ato ou efeito de experimentar. Então, entra aí a questão do sentimento, do conhecer ou de presenciar algo. Então, a prática prolongada de uma atividade que vem proporcionar o conhecimento ou a capacidade de fazer algo. Tá? Então nós temos aqui em tese o conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo da vida com base em situações vividas pela própria pessoa, tá? Então o que nós vamos perceber aqui ou ter em mente aqui é exatamente isso, ou seja, a pessoa, os Gálatas, quando eles tiveram o contato com a mensagem do Evangelho, eles experimentaram Jesus Cristo. Tá? E esta experiência foi através de uma operação do Espírito Santo na vida deles, quando eles ouviram a mensagem do Evangelho. Então vejam só que a experiência pessoal em Cristo, ela pode ilustrar a verdade da palavra de Deus apresentada aqui por Paulo, que contrapõe esta posição que os Gálatas eles estavam vivenciando naquele momento. Então, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo ele faz é a seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Tá? Então vocês percebem aqui nessa forma como Paulo ele interpela as igrejas da Galácia, tá? Ele deixa aqui bem claro o público-alvo dele, que era os Gálatas. E ainda ele usa aqui uma expressão chamando-os de insensatos. Ou seja, esta palavra insensato, ela tem no seu bojo alguns significados, como sem inteligência, embotado ou tolo.
no contexto indica condições intelectuais, espirituais, morais adversas, ou seja, eles não estavam devidamente maduros para confrontar a fé que eles tinham com esse pretenso evangelho que os judaizantes estavam apresentando. E ainda ele usa aqui uma outra expressão, quem vos fascinou, tá? Essa palavra aqui, ela tem uma conotação de inveja, mas no texto em análise é fascinar, ou seja, exercer influência que vence os sentidos intelectuais e espirituais. Ou seja, estas igrejas, os membros dessas igrejas, eles estavam sendo influenciados, tanto no seu aspecto intelectual, como também no aspecto espiritual, ao ponto de terem uma falha para discernir ou para analisar a verdade de maneira correta, e esta verdade para eles estava partindo para um aspecto de contaminação e de erro, tá? E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que Cristo ele foi exposto a eles como o crucificado, ou seja, aquele que morreu pelos pecados, tá? Foi sepultado, mas ressuscitou, tá? E com esta obra realizada por Cristo Jesus, não era necessário nenhuma outra ação em questão da salvação. Veja só, porque quando a mensagem do Evangelho chegou a eles, ela foi apresentada com argumentos da crucificação ou da obra da redenção como um todo. Suplementar a Cristo e a sua obra era um erro muito grande, porque se assim fazendo suplementar a Cristo, eles teriam então o quê? Uma redenção falha, uma redenção capenga, que não teria condições de atender os anseios mais profundos das suas almas. Tá? Então, em segundo lugar, ou a segunda pergunta, ele vai destacar o seguinte: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele vai fazer esse destaque aqui. Então nós precisamos verificar aqui pelo menos algumas coisas. Primeiro, a conversão e o recebimento do Espírito Santo. Não tem como desassociar, tá, a obra da salvação com a vinda do Espírito Santo para morar na pessoa. Então, o princípio apresentado por Jesus Cristo lá em João 3, e versículo 5, quando ele está no diálogo com Nicodemos, Jesus ele vai responder a Nicodemos nos seguintes termos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então ele vai atrelar aqui a regeneração com uma obra ou uma ação tanto da palavra como do Espírito Santo, tá? Então, a salvação que havia sido operada na vida dos crentes da Galácia era uma obra exclusiva do Evangelho que foi anunciado por Paulo, que o Evangelho é Cristo, e pela obra do Espírito Santo. Então, esta experiência, vocês percebem que ela é registrada lá no caso de Cornélio. Quando o Cornélio ele chamou Pedro para ir falar sobre o Evangelho, para ele pregar a palavra do Senhor, vocês vão perceber que no ato do convencimento, do arrependimento e da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, que engloba aí a conversão como um todo, tá? Eles receberam
o Espírito Santo. O Espírito Santo transformou a vida deles e, além do que, eles foram batizados também ou tiveram a plenitude do Espírito Santo. Razão pela qual o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 14 e versículo 16, ele vai dizer o seguinte: eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, ainda ele diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tá? Então, por ocasião da salvação, da conversão, do arrependimento, da rendição do pecador aos pés de Jesus, o que acontece? O Espírito Santo passa a ser residente na vida da pessoa. A terceira pergunta, o enfoque é este: tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O que é que o apóstolo Paulo ele quer dizer com isto? Ele vai apresentar aqui um contraste entre a operação do Espírito e o esforço humano. Carne, tá? Então você tem o Espírito humano, a operação do Espírito de Deus, que opera no espírito da pessoa ou no ser da pessoa, e, por outro lado, o esforço humano, a natureza humana, ela se declinando ou agonizando para completar esta salvação iniciada pelo Evangelho. Então, salvação, ela é entendida da seguinte forma: aquelas operações, aqueles aspectos que acontecem quando a pessoa aceita Jesus, regeneração, justificação e assim por diante, e depois tem aí o crescimento espiritual, que tudo isso decorre da obra do Espírito Santo na vida da pessoa. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele aclareia este entendimento. Lá no versículo 6 do capítulo 1 aos Filipenses, ele diz o seguinte: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando nós adiantamos um pouco mais lá para o capítulo 2 e versículo 12 e versículos 13, aí ele dá o entendimento correto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13, porque Deus é o que efetua em vós. É Deus que efetua em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, o versículo 6 do capítulo 1 diz que aquele que em vós começou a boa obra, aquele que começou, é dele o querer e o efetuar segundo a sua boa obra. Então, se a pessoa não estiver se a pessoa não tem a compreensão correta do Evangelho e a teologia da salvação, a teologia sistemática, como ela é sistêmica, como ela apresenta os seus aspectos, a posição do cristão hoje, a glorificação futura, tá? Se a pessoa não compreender essas questões, ela não tem a segurança da salvação. Ela não terá a segurança da salvação, porque depende da compreensão do Evangelho e também depende da operação do Espírito Santo na vida da pessoa, que vai produzir o fruto do Espírito, que numa lição mais à frente nós estaremos analisando. Tá? Então é muito interessante, nós temos a concepção
assim como Paulo tentou incutir isso na mente dos crentes da Galácia, e nós precisamos ter essa convicção também, que não é por méritos ou esforço nosso. Tudo o que nós fazemos é pela ajuda do Espírito Santo e da compreensão do Evangelho. A quarta pergunta, nos versículos 4 do capítulo 3, o destaque é esse: terá sido em vão que tantas coisas sofreste? O texto aqui, ele parece indicar que no início da fé ou na implantação das igrejas naquela região, os crentes eles haviam enfrentado algum tipo de oposição e que lhes causara alguns sofrimentos. Haja visto que o próprio apóstolo Paulo ele foi apedrejado, eles sofreram muito nesta primeira viagem, quando ele estava evangelizando esta região. Então, conduzir a fé pelo esforço humano era um caminho para abandonar a fé em Cristo e a obra do Espírito Santo, tá? Então, vocês lembram na aula passada que nós falamos que os judaizantes, eles procuravam se acomodar com os ritos, com a lei, com a circuncisão e tudo mais, para que eles pudessem ter ali um meio termo ou um certo laço fraterno com os judaizantes convertidos, né? Para eles terem ali um certo laço, uma certa comunhão com os judaizantes não convertidos na religião judaica, para que eles não sofressem nenhum tipo de perseguição. Era uma situação também cômoda para eles. Quando nós olhamos para a quinta pergunta, ele vai dizer: aquele que vos concede o Espírito e o que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pelas obras da carne. Então, as doutrinas, tanto da cristologia, a soteriologia e eclesiologia, elas são unânimes, ou elas estão intimamente ligadas com a obra do Espírito Santo. Você vai perceber que o ministério de Jesus Cristo, o ministério terreno de Jesus Cristo, foi feito pela ajuda do Espírito Santo. Você vai perceber também que toda a obra da salvação, ela é efetuada com a ajuda ou com a administração do Espírito Santo. E a igreja, nas suas ações também, ela só é viva e eficaz pela atuação do Espírito Santo. Então, a concessão do Espírito Santo e a pregação da fé, ela que resulta em milagres. Não fora de Cristo, a ideia é que Paulo passou aos Gálatas, tá? Então, está centralizado em Cristo, porque Cristo, ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Tá, então vamos caminhando um pouco mais aqui. Nós vamos analisar agora o ponto 2, onde Paulo ele vai destacar a importância da Escritura, ou seja, o ensino das Escrituras. Você vai ver isto lá na página 73, e cujo o objetivo é o seguinte: explicar o uso de passagens do Antigo Testamento. Paulo, então, primeiramente, ele vai falar da experiência pessoal que cada crente tiveram no momento da salvação, e agora ele vai falar sobre a importância do ensino das Escrituras. Haja visto que os irmãos sabem que as Escrituras, aqui no contexto, está se referindo ao cânon do Antigo Testamento. E ele vai tomar aqui algumas passagens que elas estão para fundamentar aí a teologia paulina, lá no Antigo Testamento. Ele vai tomar passagens tanto no livro do Gênesis, do Levítico e Deuteronômio. E depois ele toma uma expressão lá dos profetas menores,
que é no livro de Abacuque. Então vejam só o que ele faz aqui, tá? Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Daí você vai ver o seguinte, Gênesis 15 e 16, ele creu no Senhor e isto foi lhe imputado por justiça. Então você vai perceber que a fundamentação do apóstolo Paulo, ele lança mão de um texto lá do Pentateuco, do livro do Gênesis. Então veja o desdobramento que ele faz aqui. Então, Gálatas 3 e 7 diz assim: sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ou seja, então aqueles que vivem pela fé, e viver pela fé aqui é a crença no Evangelho. Crer no Evangelho pressupõe crer em Cristo, na obra da redenção de Cristo e em toda a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Tá? Então, o ponto central, quando ele usa o Abraão como exemplo aqui, o ponto central da argumentação teológica é o quê? A justificação pela fé. Ou seja, o Abraão, ele é apresentado aqui como pai de todos os que creem. Ele vai tomar aqui também, fazer essa referência lá em Romanos 4:11. A fé de Abraão, na palavra de Deus, e você tem como fazer aqui também a repercussão da fé de Abraão na história da fé do povo de Israel. É muito interessante nós analisarmos essas questões. Quando nós lemos Gênesis capítulo 15, e dos versículos 1 até o versículo 6, vocês vão perceber que ele encerra o versículo 6, quando você lê todo esse contexto, dizendo assim: e creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Então diz que ele creu no Senhor e isto foi-lhe imputado com justiça. Então você vai analisar que os filhos de Abraão em questão, eles estão relacionados a ele pela fé. Tá? Então, dentro desse contexto histórico, nós podemos perceber que, e vocês podem até analisar, lá na página 75, nós temos aí uma figura onde ele vai mostrar os filhos de Abraão natural e os filhos de Abraão no aspecto espiritual. Então ele vai dizer que os judeus e os demais descendentes são os filhos naturais de Abraão. E os filhos espirituais são os crentes, tanto judeus e gentios, ou aqueles que creem em Cristo. Então, na narrativa do Gênesis, uma das coisas que nós podemos perceber aí, que fica claro, é que a imputação por justiça a Abraão é pelo fato de ele ter crido no Senhor, e não pelo fato de ele ter circuncidado. Tá? Então isso é muito claro no texto de Gênesis 15, 16. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou a retidão de Deus lançou na conta de Abraão. Quando nós pegamos alguns textos aqui, nós vamos ter uma ideia um pouco mais clara nos aspectos aqui apresentados. Vejam só, então quando você pega Gênesis 15 e 6, você vai comparar ele com Romanos 4 e 9, você vai perceber ali que ele vai estar dizendo o seguinte: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Tá? Você então tem aí a relação com Gálatas
3 e 6. Quando você pega Romanos 4 e 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé. Você faz esse paralelo, então, também aí com Gálatas 3 e 17. Daí você vai ter esta compreensão. Daí você tem que lançar mão também de Tiago, capítulo 2, dos versículos 21 até o 23, aonde você vai ter esta noção, aonde ele vai destacar aqui que Abraão ele foi justificado pela fé, e não simplesmente pelo ato de ele estar oferecendo ali o seu filho naquele momento em que Deus pede. Então a lei ela não pode anular o pacto que tinha sido firmado pela fé e as suas obras da fé, porque a circuncisão ela se deu após esta declaração de fé de Abraão diante de Deus quando ele creu. Tá? Então, o ato de Abraão crer nas promessas de Deus, tá? Acima de tudo, ele estava fundamentado em um Salvador. Em um Salvador. Haja visto que quando nós recorremos a Gênesis capítulo 12, dos versículos de 1 a 3, nós temos esta ideia bem explícita ali, aonde Deus ele faz uma promessa a Abraão que o abençoaria, né? Vamos ler o texto só para a gente ter a ideia correta do raciocínio. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós vamos para Gênesis 22 e 18, diz assim: e a tua semente, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Em Gálatas 3 e 16, diz o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, o que é o teu descendente, que é Cristo. Tá? Então, Paulo, dentro do seu raciocínio teológico, ele deixa isto bem claro, mostrando, né, que a Escritura ela já previa a justificação pela fé. O versículo 8 desse capítulo 3 dos Gálatas diz o seguinte: ora, tendo a fé previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Tá? Então, esse é o raciocínio que nós vamos ter aqui. E é interessante que essa expressão aqui, filhos, apresentada nesse versículo que nós acabamos de ler, a palavra para filho aqui é takná, tá? Que é antevendo que Deus considerava os gentios justos quando viessem, mediante a confiança e a fidelidade, contou antecipadamente as boas novas a Abraão, dizendo que por meio dele, Abraão, todos os filhos ou os crentes, aqueles que acreditassem pela fé, seriam abençoados nele. Tá? E é interessante, assim, tendo a Escritura previsto, a previsão das Escrituras, quando trata da manifestação do próprio Deus, ela tem caráter profético e determinativo. Tá? Esta previsão, quando ela parte do Deus, de Deus, que é reto, justo, imutável, infinito, ela tem um caráter profético, anunciando algo que vai acontecer, e tem um caráter determinativo, ou seja, Deus vela sobre sua palavra
para fazê-la cumprir. Então, sendo este o anúncio do Evangelho, do proto-Evangelho. Então, fala sobre a natureza essencial do Evangelho, salvação pela fé, a abrangência do Evangelho para todas as nações e ser todos abençoados, tá? Ou seja, de modo que os que da fé são abençoados como o crente Abraão. E aí ele vai dizer no versículo 10 sobre a questão da maldição da lei. Ou seja, assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro desta lei para praticá-las. Então, a ideia que se tem aqui, Paulo, quando ele fala daqueles que estão debaixo de maldição, ele extrai esse pensamento lá do Deuteronômio, capítulo 27, versículos 26, quando ele diz assim, maldito é aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Ou seja, quando uma pessoa quebrava um dos argumentos da lei, ele era considerado maldito. Então vejam só, no capítulo 27, versículo 23, esta ideia ela é ampliada quando ele diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Você vai perceber que o Senhor Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados, então ele se torna maldito por nós, porque ele vai morrer na cruz do Calvário. João 1,29, nós temos a declaração do Batista, quando diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já o escritor aos Hebreus 9:22, ele diz o seguinte, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue, e sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Quando você recorre a Levíticos, capítulo 17, versículo 11, nós temos a seguinte expressão, porque a vida da carne está no sangue, e vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Tá? Então nós vamos perceber, seguindo esse raciocínio no capítulo 3, é que Cristo nos redimiu. E o versículo 13 diz o seguinte, Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a maldição da lei aqui, ou a sentença divina sobre os que quebram a lei, implicando aqui sanções e punições prevista na própria lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, ele então, ele colocou em nosso lugar, porque era nós que deveríamos ser pendurados lá no Calvário. Pendurado no Calvário. Então, este é o raciocínio que o apóstolo Paulo ele vai apresentar. Então, quando nós pegamos os versículos de Gálatas 3 e 10, com Deuteronômio 27, 6, os versículos de Gálatas 3 e 11, com Abacuque 2 e 4. Veja só que lá em Gálatas 3 e 11, ele vai concluir dizendo que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E lá em Abacuque 2 e 4 diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Daí você vai fazer também uma harmonia entre Gálatas capítulo 3, versículo 12 e Levíticos capítulo 18 e versículo 5. Vejam só, Gálatas 3 e 12 diz assim, ora, a lei não procede
de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Levíticos 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Glória a Deus. Tá, então nós vamos agora partir para o ponto 3 desta argumentação do apóstolo Paulo. O terceiro argumento, a certeza do conserto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele vai fundamentar esta ideia dos versículos de 15 até o versículo 18, e cujo objetivo expresso aqui no manual é indicar os exemplos do conceito bíblico do conserto e avaliar Gênesis 3 e 15 à luz de Gálatas 3 e 16. Tá? Então, Gênesis 3 e 15, a expressão clássica é: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gálatas 3 e 16 nos diz o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, ao teu descendente que é Cristo. Então, o argumento teológico de Paulo aqui é que a lei não anula a promessa. Tá? Então, a promessa dada a Abraão e a sua semente. Então, a palavra semente, vocês vão perceber que o comentarista, que o autor aqui, ele vai dizer que a palavra semente ela está no singular, que é um pronunciamento profético, feito também lá em Gênesis capítulo 15 e versículo 5, que vocês vão dizer, que diz o seguinte: e então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E ele lhes disse: assim será a tua semente. Tá? O termo aqui está no singular, demonstrando que é um personagem distinto, e faz aqui uma referência ao Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, ele vai interpretar, lançando mão das Escrituras, tá? Que é nos versículos 15 e 16 do capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer o seguinte: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um, ao seu descendente que é Cristo. Tá? Tinha também aqui como sustentação o seu argumento, o Gênesis capítulo 3 e o versículo 15 que nós já lemos, e você vai perceber então que a força das alianças divinas, tá? As alianças que Deus ele interpõe com o seu povo, ela é efetivada com juramento. Esse princípio nós temos lá em Hebreus capítulo 6, versículo 13 e o versículo 14, onde o escritor diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Tá? Então, promessa testada,
ou vem aqui o testamento, ou legado, ou deixado em testamento, tá? Que vem do verbo testamentar, ou seja, então o conceito aqui de testamento é um ato personalíssimo, unilateral, solene e que ele tem aí as prescrições de lei ou prescrições legais, aonde vai dispor de forma parcial ou total a intenção daquele que está testamentando, a sua intenção após a morte. Então, essa é a ideia que nós temos aí de testamento. E vamos ver que testamento é uma das mais antigas formas de manifestação de vontade, sendo imperial. Observar que já no direito romano, como lembra Moreira Alves, era levado em consideração que o testamento é o testemunho justo da nossa mente, feito de forma solene, para que valha depois da nossa morte, tá? Então, quando Paulo ele toma essa ideia da aliança ou do testamento, ele deixa claro aqui todas as prerrogativas deste concerto que ele passou a vigorar após a morte de Jesus Cristo, tá? Então, nós temos então a encarnação do Verbo Divino, temos a sua morte, sepultamento e ressurreição. Tá? Então, quando Jesus ele morre na cruz, o testamento ele passa a valer. Daí depois nós temos aí o propósito de número 4 do argumento do apóstolo Paulo. A argumentação dele é o propósito da lei, ou qual é a finalidade da lei. Tá? E o objetivo é identificar o que Paulo ensina sobre o propósito e o valor da lei. Aí na página 81, então vocês vão ter esta argumentação do apóstolo Paulo. Como verificamos, a lei ela não anula a promessa. Qual então é a finalidade da lei? Tá? No versículo 19 do capítulo 3, ele diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então ele vai demonstrar, ele faz a pergunta, qual, pois, a razão de ser da lei? E aí ele vai explicar no próprio versículo porque Deus deu a lei, e ela foi dada pelas mãos dos anjos e não pela mão de um mediador, né? E essa questão ela é debatida lá no capítulo 1 da carta aos Hebreus, quando o escritor ele demonstra ali a superioridade de Cristo aos anjos, tá? Principalmente ali no capítulo 1 da carta aos Hebreus. Os irmãos lendo vai clarear um pouco mais esta ideia aqui. Então ele apresenta duas razões da promulgação da lei. A primeira, por causa das transgressões, ou seja, a finalidade da lei era delimitar a fronteira ou o limite entre moralidade e imoralidade. Revela então o quê? A pecaminosidade das pessoas e estabelece o que é culpa. Então, primeiramente, ela impede as pessoas de pecar, ela tem um caráter restritivo e coagindo através de punições. Ela tem um caráter punitivo. Então, a lei, você vai perceber que ela tem um caráter restritivo, que ela impõe os limites para você não passar esses limites, e ela tem um caráter punitivo. Se você ultrapassar os limites, você vai sofrer algumas sanções segundo o aspecto ou a legalidade à vista dos delitos. Então, a lei, ela tem em si um caráter declaratório. A lei é uma das prerrogativas de Deus.
Prerrogativa divina, ou seja, está aí na liberdade de Deus agir, o direito inerente do caráter de Deus, que é santo, justo, reto e imutável. Tá? Então nós podemos fazer então essa associação através do concerto abraâmico, como um agente regulador, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então a lei, ela tinha a sua validade até que se viesse o mediador. Então ela tem um caráter temporário, a sua validade esteve de Moisés até Cristo. Na aliança com Abraão, Deus não lançou mão de mediador, como foi no caso da lei. Vejam só lá em Gênesis capítulo 15, você vai perceber, eu vou citar aqui algumas expressões de Deus, no capítulo 15, veja assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Lá no capítulo 17, nós temos a seguinte expressão, capítulo 17, versículo 1: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 2 inicia da seguinte forma no capítulo 17: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. No versículo 4, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Versículo 5, não será mais chamado Abraão, seu nome será chamado Abraão, porque te constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. Versículo 7, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Então você percebe que a iniciativa aqui, Deus ele não toma um mediador, é o próprio Deus que assume e faz aliança, faz o juramento com Abraão. Daí você tem aqui a questão entre lei e graça, tá? Projetos de autoria divina. Então, tanto a lei como a graça são projetos de autoria divina, tá? Quando você pega Gálatas 2:20, diz assim: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Versículo 21. Porventura a lei contraria as promessas de Deus? A pergunta. Aí ele vai responder: de modo nenhum, ou lhe dá um não taxativo. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ou seja, então quando Deus ele promulgou a lei, ele disse que esta lei ela não teria como dar vida ou justificar as pessoas para a vida. No versículo 22 vai dizer o seguinte: mas as Escrituras encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então nós vemos o quê? A limitação da lei não pode conceder vida ou justiça. A função da lei era preparatória e temporária. Agia com influência reguladora e restringidora sobre a vida. Esta é a ideia que nós temos deste ponto 4, ou do argumento 4 de Paulo. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Então, o argumento número 5 do apóstolo Paulo aqui é que a lei nos conduz a Cristo. O objetivo básico é este: defender a resposta de
Paulo aos argumentos de que a fé em Cristo não fornece nenhum impedimento para o pecado. Isso nós temos lá nos versículos 3 a 24 do capítulo 13. Tá? Então, o primeiro objetivo aqui, ele coloca da seguinte forma, ou a ideia que ele coloca é a seguinte: sobre o regime da lei, toda a vida espiritual está regulada por preceitos e regras. A lei, ela é colocada aqui como um aio, tá? O significa no original guia ou auxiliar, tá? Como devemos, com o advento do Salvador, a lei, ela cumpre o seu propósito com louvor, ou seja, ela transfere para Cristo, tá? Todo o seu trabalho, e Cristo, então, ele passa a atuar como o mediador. Tá? Então, quando nós entramos na posição ou no argumento sexto do apóstolo Paulo, ele vai falar da posição daqueles que estão em Cristo. Então, eu coloquei nesta figura aqui, para que nós possamos entender melhor. Tá? Os crentes são relacionados com Deus e com Abraão. Tá? Então, a vida cristã, ela se desenvolve em Cristo, ou seja, está destacado aqui que somos membros da família de Deus e membros da família de Abraão, e isto é mediante a fé. Gálatas 3 e 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Já na concepção, membros da família de Abraão, dizendo aqui os versículos 3 e o versículo 29, dizendo: pois sabeis, os da fé é que são filhos de Abraão, e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a ideia que você tem aqui, que um dos pressupostos da fé é estar possuído daquilo que nos toca incondicionalmente. É um ato da pessoa como um todo. A fé é um ato mais íntimo e global do espírito humano. Então, a fé é o elemento comum que nos relaciona com Abraão e com Deus. As promessas que Deus fez a Abraão. A fé é intrinsecamente ligada ao Evangelho. O Evangelho representa ou é Cristo. Somente se obtém a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, a ideia básica é esta. Seguindo, então, meus amados irmãos, nós vamos perceber, vamos ver o entendimento que o apóstolo Paulo ele tinha desta questão. Então, os crentes são relacionados com Deus e com Abraão. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos vós sois um em Cristo. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Tá? Então, o cumprimento da promessa, você tem nesse gráfico aqui, e esta figura, ela está aí na página 85. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil para nós percebermos aqui. Então, você tem na primeira coluna aqui, ó, a verdadeira semente de Abraão é igual Cristo, filhos de Deus. A verdadeira semente de Abraão, crentes, filhos de Deus. Você vai perceber aqui, ó, união pela fé. Tá? Então, a verdadeira semente de Abraão. Tá? Você tem as referências aqui. Tá? Então, o cumprimento da promessa, recebimento do Espírito Santo, justificação pela fé, implica que nós tornamos filhos de Deus. Então, você vai perceber que dentro desse contexto aqui, a lei ela não teve nenhum mérito salvífico. Tá? O mérito salvífico é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí nós vamos partir já para os pontos finais
da nossa lição, o objetivo número 6, ele tem como prática, aí na página 86, explicar o ponto de vista de Paulo ao usar uma analogia de transição da infância para a filiação, tá? Ele vai usar uma transição, tá? E a analogia que o apóstolo Paulo ele apresenta, ela está exemplificada aqui nesta figura, tá? Abraão teve 2 filhos, tá? Esses 2 filhos foram 2 esposas, Agar, Ismael, Sara, Isaac. 2 concertos, baseado em 2 locais geográficos, tá? Vocês vão perceber que o concerto relacionado a Agar e a Ismael aí, ele está ligado, dentro da analogia que o Paulo faz, a Jerusalém terrena. No contexto de Sara e Isaac, está faltando um A aqui, está ligado a Jerusalém celestial. Veja só, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. 2 filhos, Ismael e Isaac, filhos eram distintos. Filhos de Agar, Agar era escrava. Filho de Sara, livre. Nascidos de maneiras diferentes. Ismael nasceu de uma forma comum, pelo nascimento comum. Isaac nasceu como resultado de uma promessa, não obstante o nascimento natural, mas ele tem aí um elemento milagroso, porque nós devemos considerar que a Sara era estéril, e quando o Isaac nasceu também, o Abraão já tinha cessado também a sua fertilidade, e Deus precisou operar aí um milagre para que isto pudesse ocorrer de maneira gloriosa e poderosa, tá? Então, uma das coisas que ele vai destacar aqui, que todo tempo em que o herdeiro é menino, tá? Ele não tem condições de assumir a sua posição na promessa, tá? Então, o menino, o criança, o infante. Então, Paulo utiliza aqui para acentuar os anos de menoridade da pessoa, pois potencialmente ele, mesmo de menor, é senhor de tudo, entretanto, em nada difere do escravo, tá? Então, o herdeiro aqui, na visão do apóstolo Paulo, ele vai passar por 2 estágios. É o estágio quando ele é de menor e quando ele vai atingir a maioridade. Só quando ele atinge a maioridade é que ele tem esses direitos. Então ele coloca a lei aqui como esse tutor, guardando as pessoas que ainda não haviam atingido a maioridade. Quando vem o Evangelho, vem Cristo, aí então a pessoa ela tem essa possibilidade de passar para esta maioridade, ou seja, o aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e passar a ser herdeiro de Deus, tá? Baseado nas promessas que Deus fez a Abraão. E uma das outras coisas que ele vai analisar aqui e colocar em análise, melhor dizendo, é a insensatez dos Gálatas, que eles em querer voltar para o legalismo, tá? E o objetivo 7 da lição diz assim, contrastar a experiência religiosa anterior dos Gálatas com a nova vida em Cristo. Então ele vai apresentar algumas coisas aqui, o risco que eles tinham iminente de voltar do evangelho para o legalismo. O aspecto era de uma religião cerimonial que dava um valor imenso ao esforço humano. Eles tinham que estar ligados em objetos tangíveis para a adoração e também em ritos obrigatórios. Era uma experiência que desvirtuava a verdadeira fé. E Paulo, então, ele queria levá-los a uma experiência vital com Deus, ou esse conhecimento, conhecer a verdade, e essa verdade é que liberta, tá? Então, nós vamos ver, e partindo
para o apelo de Paulo, que ele vai fazer já no objetivo 8, ele explica sobre o apelo feito aos Gálatas, era um meio efetivo de os compelir a considerar a mensagem. Então Paulo ele vai analisar aqui a amizade que ele havia tido com esses crentes, tá? Ele demonstra isso de forma bem clara, ele se dirige a eles demonstrando esta coinonia ou este amor para tentar suplicar ou tentar voltar eles para o verdadeiro evangelho. De um outro lado também, ele vai se apresentar aí como um pai amoroso, ao ponto de chamá-los de filhos. Uma tradução também diz filhinhos, porque de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós novamente. E é interessante que essa questão aqui das dores de parto vai demonstrar que Paulo está dizendo, olha, eu vou ter que empreender novamente todo o esforço inicial que eu tive com vocês, para que Cristo seja gerado em vós e vocês voltem para viver o Evangelho de maneira correta e de maneira adequada. Então, a lição de número 3, ela teve esses propósitos e estas ações e estas verificações. Então os irmãos façam uma revisão bem adequada, principalmente nas figuras que nós temos nas páginas 94, na página 95, para que a compreensão desses aspectos possam ser melhor absorvido com esses argumentos que o apóstolo Paulo ele apresenta nesta lição. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Até a próxima aula.